Você está andando nas ruas de uma cidade europeia e você está procurando um museu e você não consegue encontrá-lo. Você pode chamar uma pessoa e perguntar: Where is the museum? Mas fica um pouco meio direto demais você perguntar: Where is the museum? Normalmente a gente usa algumas expressões para dar um tom mais educado na nossa pergunta. Então você pode falar: Please, do you know where the museum is? Or I'd like to know where the museum is. I'd like to know where the museum is. E aí você presta atenção que se você usa I'd like to know where the museum is, então eu não uso aquela estrutura de pergunta quando eu estou fazendo pedindo informação, usando o que a gente chama de indirect question. Quando você fala I'd like to know, eu gostaria de saber, você já meio que está indicando que você está perguntando algo. Nesse caso, você não usa a estrutura de pergunta. Então, em vez de falar Where is the museum? Você vai falar I'd like to know where the museum is. E continua sendo uma pergunta. Acontece que você está sendo um pouco mais polido, um pouquinho mais educado, normalmente fazendo a pergunta para uma pessoa desconhecida, ok? Então, quando a gente faz indirect questions, as perguntas indiretas, a gente não usa aquela estrutura básica que teacher sempre dá bronca de inverte, usa o do, usa o did. Nas perguntas indiretas, eles não aparecem, ok? Ficou claro? Essa é a aula 2, tá? Então teve uma aula anterior, se você não viu, olha lá no meu perfil, assiste a aula 1, porque dessas duas aulas casadinhas podem abrir um pouquinho a sua mente para as indirect questions. E ainda assim, se ficar alguma dúvida, deixa um comentário que eu consigo te ajudar, ok? Thank you very much. See you next class.